Culto de adoração. Domingos. Às 19 horas. Convide mais alguém. Aulas de violão. Terças às 19h30. Quarta da bênção. Louvor. Ensino da palavra. Oração. Às 19h30. Jovens ressurretos. Palavra, louvor, comunhão. Quintas, às 19h40. Curso de batalha espiritual. Sextas às 19h30. Santa Ceia. Segundo domingo de todo mês. A partir das 19h. E a REC? Juntos somos mais fortes. Vem cá, irmão Júlio. O irmão Júlio vai estar trazendo o estudo de Atos Apóstolos para nós hoje. Pastor Júlio Pentecoste. Meu Deus. Estenda a tua mão à frente, irmão. Não precisa se levantar não, tá? Só estenda a mão. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa teu filho, Senhor, que vai estar nesse momento ministrando a tua palavra, trazendo estudo para nós, que nós viemos, Senhor, ouvir o que precisamos e não o que queremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a irmã da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso, um frio na barriga, mas isso faz parte da casa de Deus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia do caminho em Atos, capítulo 15. Glória a Deus. Atos, capítulo 15. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 21, meus irmãos. A leitura é um pouco extensa. Peço perdão para os irmãos se caso eu gaguejar, porque muitos que não me conhecem, quando eu aceitei Jesus eu era analfabeto, não sabia ler, mas que a graça e a misericórdia de Deus, aqui nós estamos para fazer a obra dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos, capítulo 15 e versículo 1. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 15 e versículo 1. Então alguns que tinham descido de Jerusalém ensinavam assim aos irmãos: se não vos fortificardes conforme o uso de Moisés, não poderiam salvá-los. Tendo dito Paulo e Bernabé, numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns deles, eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e os anciões sobre aquele assunto. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria. Contudo, a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciões, e lhe anunciaram que grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 5. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, que se levantaram, dizendo que eram circuncidados, e mandar-lhes que grandes sem a lei de Moisés. Concluíram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentis ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho
e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tantas a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós, nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, conforme eles também. Então toda a multidão se calou, escutava a Bernabé e a Paulo, que contavam que grandes sinais, prodígio, Deus havia feito por deles, entre os gentis. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Versículo 15. E como isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Depois disto voltaria a retificar o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo das ruínas, e tomarei edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentis, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas, conhecidas são Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perdoar eles dentre os gentis que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenhas das continuações dos ídolos, da purificação do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Irmãos, até aqui a gente vai tomar uma linha de pensamento, conforme o tempo. Se der, a gente continuamos mais alguns versículos. Aqui nós vamos ver pela palavra de Deus um ensino para mim, para ti e para nós que estamos aqui. Porque como é bom nós estar na presença de Deus, nós estar aprendendo as coisas de Deus. Como já foi dito pelo pastor Fabiano, o meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 6:4. Então, se eu e você estamos aqui essa noite, é para que o Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos ensinar e venha nos capacitar. Glória a Deus. Quero abrir aqui o meu livrinho, marquei algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, para nós juntos essa noite, nós ir aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui, meus irmãos. Temos tempo.
Glória a Deus. Enquanto eu ia estudando, o Espírito Santo ia colocando algo no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Então, para nós entendermos, irmãos, nós vamos voltar a ler desde o começo. A gente vai ler um versículo e vai comentar sobre aquele versículo. Amém, meus irmãos? Atos capítulo 15, versículo 1, nós acabamos de ler, né? Que fala a palavra do Senhor. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos consultares conforme o uso de Moisés, não poderia salvá-los. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Deus naquela época sempre vai vir algo em nosso coração. Aqui nós podemos ver que os fariseus, eles comentavam, eles falavam um ao outro: ah, se não se circuncidar não vai ter salvação. Então, para nós trazer nos dias de hoje, o que vai trazer a minha e a tua salvação? Foi louvado a banda aqui no começo: eu quero conhecer Jesus. Esse é o primeiro passo para mim e para você. Nós conhecendo Jesus fica mais fácil da minha e a tua salvação. Mas por que, irmão Júlio, se nós conhecermos Jesus, fica mais fácil a nossa salvação? Porque em João capítulo 15, versículo 6, a palavra de Deus diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós já começamos nessa linha de pensamento. Se nós conhecermos Jesus, nós automaticamente a gente vai conhecer o caminho. Ah, irmão Júlio, mas eu conheço Jesus, eu estou na igreja todos os dias, eu faço campanha, eu faço isso, faço aquilo. Não, irmãos, isso não é conhecer Jesus. Irmão Júlio, mas o que é conhecer Jesus? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Mateus capítulo 8, versículo 23. A palavra de Deus vai dizer que alguns dos discípulos entraram no barco e foram passar o lago de Jerusalém. E no meio do lago, o lago, irmãos, ele não tem tempestade. O lago, ele não tem onda. O lago é um rio. E a gente vê que rio não se forma onda. O rio é de boa. A gente pode, né? Então nós podemos ver que ali no rio se levantou um vento e uma grande tempestade. E aonde que Jesus estava? Estava dormindo. Mas o que tem a ver com a palavra que nós estamos aprendendo hoje em Atos? Logo eu vou entrar na mensagem, irmãos. Isso é só um rascunho para nós entender o que é a salvação dos dias que nós estamos vendo hoje. Então nós podemos ver que os discípulos entraram com Jesus. E Jesus, sentindo cansado, se deitou, foi descansar, dormiu. E no mar, no rio, se levantando aquele vento, aquela onda, o que os discípulos fizeram? Despertaram Jesus: mestre, mestre, salva-nos. E Jesus levantou e falou para os discípulos: homens de pouca fé, por que demais? Levantando a mão, Jesus repreendeu o vento e o mar, e ficou uma abundância, ficou calmo. E o que os discípulos falaram? Andavam com Jesus, conheciam Jesus, tinham intimidade com Jesus. Um olhou para o outro e falou assim: quem é esse homem que acalma o vento e os mares? Irmãos, nós temos que conhecer Jesus pelo que nós fizemos, pelo que Ele faz na minha e na tua vida. Nós não podemos ter dois pensamentos: ah, hoje Jesus é bom, amanhã se der um vento na minha vida eu já não quero mais fazer a obra de Deus. Não, meus irmãos, não importa como eu e você terminamos, o importante é nós chegar no final. E o final é morar no céu, porque é a salvação individual. O céu é para todos nós. A palavra de Deus diz que estando dois no campo, um sobe e outro fica. Muitos se preocupam com quem sobe. Eu aprendi diferente, meus irmãos. Eu aprendi que nós temos que se preocupar com quem fica. Porque a palavra de Deus diz para muitos soldados, como é que se diz? Esqueci agora. Então nós podemos ver, meus irmãos, que não importa. O importante é nós se preocupar com quem fica. Então nós vamos ver a salvação nessa noite. E aqui nós podemos ver que os judeus entraram na pilha de Moisés falando: ó, não, é preciso circuncidar, senão não vai ter salvação. Então nós podemos ver que os judeus, irmãos deles, eram religiosos. Religiosos traz salvação? Não traz. A irmã Júlia me mostra na Bíblia que a religiosidade não traz salvação. João capítulo 3, versículo 1. Nicodemos, um homem que era religioso. O que me chama a atenção de Nicodemos, irmãos, que ele foi ter uma noite com Jesus. Qual o tempo que você tinha para ter um conhecimento de Jesus, para conhecer Jesus na minha e na tua vida? Irmãos, Jesus não conhecemos do dia da água para a noite, assim, ó, pá. Não, nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que ter experiência com Jesus. Nós temos que ter bom testemunho com Jesus. Quantos que a gente não ouve nos tempos que nós vivemos hoje? Ah, mas Jesus operou na vida de tal pessoa. Jesus libertou a vida de tal pessoa. O mesmo Jesus que opera na vida dessa pessoa, o mesmo Jesus que opera na minha e na tua vida. Só basta aí você ter intimidade com Jesus, ter conhecimento com Jesus, e assim por diante.
Então eu quero trazer para mim e para você essa noite que religiosidade não traz salvação, mas experiência com Deus, as misericórdias de Deus na minha e na tua vida é o que nós precisamos nos últimos dias. Nós acabamos de ouvir pelo pastor que ano que vem não vai ser fácil, irmãos. Ano que vem vai ser difícil, mas não se preocupa, porque a palavra do Senhor diz que o justo não vai mendigar o pão. Eu e você estamos na presença de Deus, eu e você estamos na casa do Senhor, não há em vão, irmãos. O mundo lá fora olha para mim e para você, viu, mas aqui, irmão Júlio, é um quadrado, é um crente e tal, esse aqui está todo dia na casa do Senhor. Não importa o que o mundo fala, irmão, o importante é que você está na presença de Deus. Por que eu e vocês temos que estar na presença de Deus? Porque João 10:10, a palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A gente ficou preocupado com o que isso diz. Mas se não for o texto, o restante do versículo, Jesus diz, mas eu vim para dar vida e a vida com abundância. Então não importa o nosso adversário levantar na minha e na tua vida, se nós estivermos na presença de Deus, assim como Paulo e Bernabé, me ajudem, pastor. Eu confesso aos irmãos que faz pouco tempo que a gente aceitou Jesus, 7 anos, né, amor? A gente está na presença de Deus, e a gente já pregou bastante assim, mas sobre o livro de Atos, eu confesso para os irmãos que eu só tinha lido Atos 3 primeiro, que fala sobre a Porta Formosa, né? Nós que estamos, a gente quer sempre ler os versículos que fala conosco, mas a gente não quer ler um versículo que Deus quer falar conosco. É interessante. Eu perguntando, mas tanta coisa para pregar, por que o pastor foi achar o livro de Atos para ensinar? Né? Tem tantas coisas para a gente aprender. E o Espírito Santo falou sobre a religiosidade. A gente hoje está vivendo um mundo, meus irmãos, que eu vou mostrar pela Bíblia tudo que o Senhor colocou no meu coração, que não é o mundo fazer que nós vamos ser salvos. Não é porque eu vou falar, por que, irmão Júlio, que não é de muito fazer? Não adianta chegar naquele dia e falar, Senhor, preguei no teu nome, cantei no teu nome, Senhor, tu me ensinou a ler, tu me ensinou. Ele vai falar, parte de mim que não te conheço. Se eu não conhecer Jesus, meus irmãos, vai ser difícil eu chegar naquele dia, Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome. O nome dele é fácil fazer. O difícil é nós praticar o que ele pede para mim e você fazer. Glória a Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, em Lucas, capítulo 18, versículo 10, a palavra de Deus diz que 2 homens subindo no templo orar. Quem que subiu lá? O pastor Júlio e o pastor Fabiano? Não. Foi o Nicodemos e o publicano. O que me chama a atenção, meus irmãos, nós estamos falando essa noite de salvação, uma noite de pensamento, que vai falar sobre a salvação. E hoje em dia não é mais pregado sobre salvação. É interessante, irmãos, eu estou 7 anos no Evangelho. Claro, Deus tem falado comigo, porque o nosso Deus, Ele continua falando conosco. Mas é bem raro a gente ouvir falar sobre a salvação. Interessante que a palavra de Deus diz, instrua o teu menino no caminho que deve andar. Mas o que tem a ver isso com a palavra que eu estou trazendo para nós hoje? Irmãos, não adianta nós querer ensinar os irmãos no caminho que devem andar, se nós andamos tudo torto, tudo errado. Não tem um hino que diz assim, eu vivia no caminho torto, mas Jesus eu encontrei, tudo que era torto, Jesus endireitou. Então é assim, irmãos, quando você tem intimidade com Jesus, quando nós oramos, dobramos os joelhos e falamos, Senhor, me ajuda, Senhor, me liberte, Senhor, porque o nosso inimigo é astuto, irmão, nosso inimigo é sábio, como tirar você da presença de Deus. E às vezes nós se achamos religiosos demais, achando que o nosso adversário não vai entrar na nossa casa, não vai na nossa vida. Mas então o que nós podemos ver é que 2 homens entraram no templo, publicano e o fariseu. E perdoa se eu errar os nomes aqui, porque faz parte, né? Ninguém é perfeito, mas o nosso Jesus é perfeito, ele está aqui para ensinar cada um de nós. Então subindo o templo, 2 homens, o publicano e o fariseu. Olha a diferença da religiosidade, irmãos. O publicano, ele chega e dobra os joelhos e fala baixinho com o Senhor. Ele dá a sensibilidade dele. Agora o fariseu não. O fariseu ele bate no peito e fala, eu não sou como os demais. Eu dou dízimo do que eu ganho. Eu faço isso e faço aquilo. Irmão, Jesus conhece o nosso coração. E o pior de tudo, que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então não adianta nós querer dizer que fazemos e deixamos de fazer. O nosso Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Enquanto o fariseu estava batendo no seu peito, dizendo que podia todas as coisas, o publicano mal levantou a cabeça para cima, agradecendo a Deus. Olha a diferença do perigo que nós corremos, irmãos, de ser religiosos demais, de achar que só eu posso, só eu sou bom. Não, irmãos. A palavra de Deus diz, numa passagem em Lucas, que um certo rico foi ter um particular com Jesus também. O rico
começa a ter um particular com Jesus e aquele rico fala, tu é bom, e Jesus fala assim, não, eu não sou bom, o bom é o Pai. Então nunca se acha religioso demais e bons demais. Para conhecer Jesus não é preciso nada disso, é só ter uma vida de santidade no altar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós podemos ver, irmãos, que é meio difícil explicar para os irmãos que vai falar bastante sobre oração. Se eu e você querer ter salvação, primeiro particular é a oração. Então nós podemos ver que 2 homens subiram ao templo para orar. Agora, se nós for ver em Mateus capítulo 5, versículo 9, o que diz a palavra de Deus? Diz assim, portanto vós orais assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante, pastor, agora tu vê o publicano e o fariseu orando. O fariseu ali, o fariseu, se achando bom. Aqui Jesus deixa uma oração simples para mim e para você. Mas eu não julgo, é para ficar toda hora rezando o Pai Nosso, não. Eu quero dizer para mim e para você. Para mim e você, nós, ter salvação, nós temos que praticar a oração do Pai Nosso. Porque, irmãos, é difícil hoje em dia no mundo, nós estamos vivendo perdoar. Eu trabalho ali perto, muitos me conhecem, trabalho na Verdelheira. E como dói meu coração quando eu ouço um pai dizer que jamais vai perdoar o filho dele. Ele teve uma discussão com o filho dele, aquele senhorzinho lá, minha esposa conhece, e ele falou, o que ele fez para mim não teve perdão. Irmão, se nós não perdoar o próximo, fica difícil aí você ter a salvação. Agora adianta o irmão Júlio estar aqui falando, pregando, e não falar do que eu estou falando aqui, não falar para esse senhorzinho? É em vão, irmãos. Que nem eu acabei de falar para mim e para você, o céu é para todos nós, a salvação individual. Então, se ele, infelizmente, ele não perdoar o filho dele, ele vai ser julgado e vai ser, mais adiante nós vamos falar mais sobre a salvação. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 2, vai dizer assim, tendo dito Paulo e Bernabé, aquela pequena discussão, glória a Deus, tendo dito Paulo e Bernabé, numa pequena discussão e contenda entre eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns entre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, meus irmãos, nós podemos ver que aqui Paulo e Bernabé subiram a Jerusalém para falar algo, para identificar aquilo que será certo ou não será certo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós podemos ver ali no versículo que vai falar, e havendo, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós podemos ver que Paulo e Bernabé, eles subiram até Jerusalém para falar aquilo que tinha acontecido. Mas o que tinha acontecido? Os fariseus ali estavam numa linha de pensamento, trazendo ao tempo de Moisés que era preciso circuncisar para ser salvo. E hoje em dia não é diferente, nós vivemos num mundo meio correntado, assim, irmãos. Por que correntado? A gente ouve tanto blá, pastor, hoje diz que não me diz que daqui, isso, aquilo, daqui lá. Irmãos, deixa de dar ouvido ao mundo e ouve o que o Espírito Santo diz. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele ouve a minha e a tua oração. Tu pode ver que onde a gente vai, meus irmãos, que é mais recomendado, o homem, a mulher que tenha a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, aonde a gente quer que chegue, irmãos, a gente começa a falar qualquer assunto, e a gente nem sequer já está falando as coisas de Deus. O homem e a mulher que está no compromisso, irmãos. O homem e a mulher que está na direção de Deus. Por quê? Porque nós que estamos na direção de Deus não tem mais outro assunto se não é a palavra de Deus. E como é bom a gente conversar e identificar as coisas que Deus fez. E não foi diferente na vida de Paulo e Bernabé. Aonde aqueles 2 homens passavam anunciando, aonde eles passavam falando as coisas de Deus, o pessoal ficava meio que expectativo, Nós vamos ver aqui, marquei mais alguns versículos aqui, devagarzinho, para a gente entender o que a palavra de Deus diz nos dias de hoje, sobre a religiosidade, sobre a intimidade com Deus, sobre a salvação. Nós podemos ver, meus irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 1, lá no começo, quando o Espírito Santo de Deus desceu, ele desceu para todos que estavam ali.
E por que eu fico pensando, por que hoje uns querem ser mais do que outros? Por que uns querem ter mais sabedoria do que o outro? Estão trocando o público por, como é que se diz, por o altar por público, quer dizer, né, pastor? Falei errado. Hoje em dia o pessoal está trocando o altar por público, mas como assim? Um querendo ser mais do que o outro, um querendo fazer mais do que o outro. Irmãos, Jesus não está preocupado com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, né? Tanto que a oração do Pai Nosso é bem simples. Ele deixou para mim e para você. E as outras coisas que Jesus deixou para mim e para você, que nós vamos no decorrer aqui, a gente vai entender melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui no versículo 4, glória a Deus, a palavra do Senhor vai dizer: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram que grandes coisas Deus fez com eles. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver que eles anunciaram, quando chegaram a Jerusalém, grandes coisas que Deus fez. Se às vezes tu parar para pensar, o mesmo Deus que fez naquela época é o mesmo Deus que fez nos dias de hoje. Mas o que Deus fez nos dias de hoje? Vamos parar um pouco para pensar de onde que nós estávamos, ao que nós éramos, para hoje eu e você estar na presença de Deus. Olha que importante. Mas todo mundo sabe a história de Paulo. Paulo não foi esse camarada bonzinho que nós vamos aprendendo aqui. Paulo não foi esse cara que tinha intimidade com Deus. Ele falava, numa das suas ali, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Paulo, antes disso, da interversão dele, conhecido como Saulo, ele era perverso, irmãos. E eu e você não era diferente. Às vezes a gente se acha que ele era bonzinho só porque levava uma cesta básica para o vizinho, ou fazia algo de caridade. Não, irmãos. Enquanto eu e você não temos um encontro como Nicodemos teve, eu e você também era meio que na mesma linha de pensamento que Saulo. Nós também era difícil na minha e na tua vida. Mas quando Saulo teve o conhecimento, o entendimento e o encontro com Jesus, agora nós estamos falando de Paulo, um homem convertido. Mas hoje muitas coisas teve que mudar na vida de Saulo para ele passar a ser conhecido como Paulo. E hoje nós achamos que o Evangelho é só religiosidade, mas não é, irmãos. Nós temos que ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Então nós podemos ver que grandes coisas Deus fez na vida desses dois homens, mas eles não tiveram preconceito de debater a verdade. Eu fico imaginando ali, pastor, ali quando Paulo e Bernabé começaram a falar com os fariseus. Pelo que a gente viu ali na leitura, não eram alguns fariseus, eu acredito que eram bastante fariseus. E Paulo e Bernabé só estavam os dois. E os fariseus começaram a falar mais alto, talvez. Não é dessa maneira, não é desse jeito. E não é diferente da vida que nós estamos vendo hoje. A gente vê muitos homens e mulheres de Deus dizendo que isso não pode, isso não é certo, isso é errado. Nós somos levados pelo vento de doutrinas, por uso e costume. Nós estamos vendo um período que é assim, irmãos. Nós podemos ver, meus irmãos, em Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz: vinde a mim que eu estou cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprender de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E a gente vai colocando isso no nosso coração e a gente vai querendo pegar as coisas com a mão. Eu orei, Deus me mostrou que o irmão vai ser tal coisa na liderança. Eu orei, Deus me mostrou que o irmão vai ser líder de tal departamento. E a gente vai pegando, Deus está dando, eu vou pegando. Quando a gente vê, irmãos, a gente já não tem força, tem que ir para a casa do Senhor e fazer a obra de Deus. Mas Deus tem culpa disso tudo? Não tem, porque a gente agarra com as mãos, a gente quer pegar, a gente não funciona dessa maneira. Tem texto bíblico? Tem texto bíblico, irmão Júlio? Tem Mateus capítulo 25 e versículo 14, quando vai falar a palavra dos talentos. Um homem partindo da sua terra, num lugar muito longe, ele chamou os seus servos, e para um deu 4 talentos, e outro deu 2, e um deu 1, segundo a sua capacidade. Então nós podemos ver que quando Deus coloca na minha e na tua mão, é aquilo que nós conseguimos fazer, irmãos. Não é aquilo que a gente não pode fazer.
Ah, irmão Júlio, mas em Mateus 11, 28 está escrito que o fardo é leve e o jugo é suave. Sim, irmãos, o fardo é leve, o jugo é suave quando vem da direção de Deus. Mas quantas vezes dobramos os joelhos e oramos para o Senhor e falamos: Senhor, não aguento mais, Senhor, estou cansado, estou isso, estou aquilo. Irmãos, nós temos que vigiarmos. A palavra de Deus diz: vigie e ore. Ela não fala ore e vigie, ela fala vigie e ore. Então, quando nós devemos ver, irmãos, que Paulo e Bernabé foram exemplos para mim e para você nos dias que nós estamos vendo hoje. Nessa linha de pensamento que nós estamos vendo hoje, que nós queremos chegar no céu. Todos nós queremos chegar no céu. Quem de nós que não quer chegar no céu e ouvir do nosso próprio Deus: ó, fosse fiel no pouco, no muito, eu te darei, entre no gozo do meu Pai. Essa é a palavra que nós queremos ouvir do nosso Pai. Porque senão seria em vão, irmãos, nós se reunir, adorar e buscar a presença de Deus. Se nós não tivéssemos um objetivo de morar no céu, um objetivo de conhecer o que Deus tem para mim e para você. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram e não desceu no coração do homem, isso é preparado para mim e para você. João capítulo 14, versículo 1, Jesus fez uma promessa para nós: não perturbe o vosso coração, crê em Deus, que Ele está bem em mim. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E tudo o que aconteceu do lado do tempo de Paulo, Bernabé e assim por diante, a gente viu nossos irmãos sendo presos, sendo mortos, sendo devorados pelos leões e assim por diante. E Deus, quando o irmão Júlio era pequenininho, o irmão Júlio escuta que Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E para quantos que Jesus já não voltou, irmãos? Eu perdi meu pai, perdi meu irmão. Jesus voltou ou não voltou? Perdi, já voltou. Então só falta voltar para mim e para você. E se Jesus voltasse hoje, agora? Já parou para pensar quantas vezes a gente já piscou os olhos quando a gente está aqui no escudo? A volta de Jesus não será diferente, vai ser do piscar de olhos. Então, que você não vivemos de religiosidade, que nós vivemos em particular com Deus, que nós vivemos uma vida de presença de Deus, que nós busquemos as coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia, Jesus. No versículo 5, meus irmãos, diz a palavra do Senhor: e alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que eram mister circuncisá-los e mandar-lhes que guarde as leis de Moisés. Nós não estamos vivendo num período hoje, irmãos, que nós somos cercados por leis. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sujeitos à lei dos homens. Mas qual que é, pastor, não Júlio, a lei dos homens? É lícito, irmãos. Vou dar um exemplo para os irmãos. O irmão Júlio não tem a carteira de habilitação, mas o irmão sabe dirigir? O irmão Júlio sabe dirigir. Se eu pegar o carro e for até o centro e a polícia me pegar, vai dar ruim. Vou levar multa, vou perder o carro. Eu vou querer culpar a Deus pela minha intromissão, pelas coisas erradas que eu fiz? Não posso, irmãos. Então nós podemos ver que nós estamos sujeitos à lei do homem. É nesse sentido. Agora nós podemos ver a lei do homem. Vou usar o pastor Fabiano como exemplo, com todo carinho e respeito que a gente tem um com o outro. Não tem como o pastor não orar, não buscar a intimidade de Deus e chegar e falar para o irmão Júlio, eu senti de Deus fazer tal coisa, fazer isso e aquilo. É a lei do homem, meus irmãos, diferente com a lei de Deus. A lei de Deus, quando nós buscamos ali, nós vemos, né, que os fariseus falaram: é ministro, as leis de Moisés. Agora, nós podemos ver que é diferente, irmãos, porque, glória a Deus. Ah, marquei tanta coisa aqui, irmãos. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem ali Mateus, não consigo me achar aqui, tem Mateus, vai falar sobre a lei de Moisés também, que vai falar assim: olho por olho, dente por dente. Já pensou se essa lei de Moisés aplicasse nos dias que nós estamos vendo hoje, irmãos? Daria ruim para nós. Então nós podemos ver que a lei de Deus é diferenciada da lei do homem. A lei do homem, não estou falando que a lei de Deus, o irmão Júlio pode andar sem carteira. Não, a lei de Deus também não permite o irmão Júlio andar sem carteira. A lei de Deus, meus irmãos, ela é diferenciada na nossa vida, mas nós temos intimidade com Deus. A lei de Deus na minha e na tua vida, digamos assim, não precisa tu ter um bom estudo para ter intimidade com Deus. Deus não tem essa lei, tu tem que ter um alto escalão para buscar a minha presença de madrugada, tu tem que ter um bom dinheiro efetivo, uma boa conta bancária para buscar a minha presença de madrugada. Deus não está se referindo a isso. Não é esse tipo de lei que eu estou falando para os irmãos. Eu estou falando da lei de Jesus, de Deus, na minha e na tua vida. A palavra de Deus diz: buscar o reino dos céus e mais coisas serão acrescentadas.
Essa é a lei de Deus nos dias que estamos vivendo hoje. E muita gente está ficando preocupado, muita gente está ficando desesperado dos dias que nós estamos vivendo. Mas o nosso Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele pertence a Deus. Deus tem o controle em suas mãos. Assim como Paulo e Bernabé, eles enfrentavam aqueles fariseus falando a verdade. Eu e você também não podemos se intimidar, falar as coisas para o mundo aí fora. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que andar lá fora e o mundo possa ver nós diferente. Hoje está difícil nós comparar com as pessoas. Muito julgo as pessoas separadas pelas vestimentas. Muito julgo talvez pelo jeito do cabelo, pela maquiagem, talvez, não sei. Mas, irmãos, nós não temos que julgar pelo jeito que as pessoas é. Nós temos que julgar, olhar o coração da pessoa, como Jesus olhava. Às vezes a gente vê aquela pessoa, aquele irmãozinho humilde, entrando na casa de Deus. Nós temos que abraçar ele. Nós temos que orar por ele. Assim também não foi diferente na vida dos discípulos, das pessoas que andavam com Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós podemos ver, meus irmãos, que no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: conheceram-se, pois, os apóstolos, conheceram-se, pois, os apóstolos e os anciões, para considerar este assunto. Aqui nós podemos ver, se eu não estou equivocado, o pastor me ajuda aí. Os anciões são os presbíteros. Isso, pastor? Certo? Então nós podemos ver que os anciões são os presbíteros. Então nós vamos ver que é um assunto polêmico, né? Dá para nós ver que é um assunto que não é para sair falando a qualquer um. Aqui eles se reuniram, chegaram até eles ali, anciões e os anciões para considerar esse assunto. Então nós podemos ver que chegaram, irmãos, para falar sobre isso. Então imagine que é um assunto sério, um assunto de, vamos dizer para os dias de hoje, grande responsabilidade. Só que o que me chama a atenção é que o presbítero, sendo ancião, já era uma pessoa de idade, uma pessoa que era para ser maduro, uma pessoa que era para compreender. Se nós for vermos, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Paulo e Bernabé, eles acabaram com aquelas coisas de menino. Eles falavam o que era para falar, as coisas que identificavam as coisas de Deus. E nós podemos ver nos dias de hoje, tem muitos homens e mulheres de Deus continuando com as coisas de menino, com as coisas que, vamos usar de exemplo aqui, a irmã Sueli, deu ruim para a irmã Sueli, a irmã Sueli vem e fala para o irmão Júlio, vem orar para a irmã Sueli, o irmão Júlio vai lá e fala para o pastor Fabiano, tu viu o que aconteceu com a irmã Sueli? E o pastor Fabiano, mais desviado, exemplo, mais desviado do que o irmão Júlio, fala assim, eu falei, bem que eu sabia. Irmão, não funciona dessa maneira. O reino do céu, irmãos, é para todos nós, mas nós temos que chegar juntos, nós temos que chegar de mão dada, nós temos que chegar abraçados, nós temos que se agarrar um com o outro, para que o nosso adversário não bote dúvida no nosso coração, para que o adversário não coloque picuinhas na nossa vida. Porque, irmãos, aqui como eu era menino, vai falar com o menino para tu ver, a mentalidade é diferente. E aqui nós podemos ver no versículo 6, quando eles chegaram, se reuniram aos anciões, ali para falar do assunto de Paulo e Bernabé, lá no começo, lá no 15, que eles estavam comentando sobre a circuncisão. Será que era preciso para ser salvo? E hoje a gente quer fazer tantas coisas para ser salvo. Tem muitas pessoas que a gente diz Pai do Senhor, tem vergonha de responder o Pai do Senhor da gente. E aí essa é a pessoa que me diz que é ditado, que essa é a última bolacha do pacote, mas Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Glória a Deus. Versículo 7, meus irmãos. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios
ouviste da minha boca a palavra do Evangelho de Deus. O que eu trago para nós nos dias que nós estamos vendo hoje? O que é o Evangelho usado pela boca do homem e da mulher de Deus? Marcos 15, 16 e 15, se eu não estou equivocado, a palavra de Deus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós podemos ver que aqui nós vimos no versículo que é para nós nos dias que nós estamos vendo hoje. Nós podemos ver que Paulo e Bernabé, eles debatiam, eles falavam as coisas do reino de Deus, aquilo que era certo, aquilo que não é certo. E hoje a gente aprende, irmãos, que para ser um evangelista nós temos que passar por um grande ensinamento, por um grande encolhimento da igreja, por uma grande expectativa. Para mim e para você ser evangelista não precisa nada disso, irmãos, porque nós precisamos evangelizar nos 4 cantos do mundo. Só basta você abraçar o nosso vizinho do lado, da direita, da esquerda, falar o que Jesus fez na nossa vida. Isso sim é ser evangelista, isso é nós evangelizar, isso é nós falar do amor de Deus. Como aqui no versículo 7 que eu falei, né? Me ajuda aí, pastor. 7, né? Glória a Deus, ajuda, irmão, é muitos versículos aqui, dá até um nó na cabeça. Então nós podemos ver, irmãos, que Paulo e Bernabé, eles não perdiam tempo por pouca coisa. Eles não perdiam tempo de ficar falando, não é assim, né? Pedro e Bernabé, eles eram usados por Deus, eles tinham intimidade com Deus, e não mudou, irmãos. O mesmo Deus que operava na vida deles é o mesmo Deus que opera na minha e na tua vida. Basta mais nós ter intimidade com Deus, basta mais nós querer fazer as coisas de Deus. Muitos poucos estão preocupados com a salvação. Muitos querem aceitar Jesus, querem fazer as coisas de Jesus, querem só por fazer. Não, irmãos, nós temos que fazer tudo que nós fizemos para Deus, é para que a nossa salvação seja almejada, para que a nossa salvação seja alcançada. Então nós vamos ver o versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, disse, acho que já li, né, pastor? É 8, glória a Deus. E Deus que conhece os corações lhe disse, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho daqueles Espírito Santo, assim como também a nós. Nós podemos ver que Deus que conhece os nossos corações. Deus conhece o meu e o teu coração, tanto, meus irmãos, que lá em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha como que Deus já sabia o que nós ia fazer nos dias de hoje. Um dia como hoje, olha como que Deus já conhece os nossos corações. E muitas vezes nós não damos mérito, muitas vezes nós não botamos aquilo que Deus colocou no meu e no teu coração. Mas o que Deus colocou no meu coração? A mesma coisa que colocou no coração de Paulo e Bernabé, que é debater as coisas de Deus, falar das coisas de Deus. Irmãos, vou fugir um pouco da palavra aqui para os irmãos entenderem um pouco. Vocês já viram o mundo lá fora quando começa a debater sobre política? Quando começa a debater sobre futebol? Irmãos, o pau pega e alivia daqui para lá e quer ser quando o evangelho é a mesma coisa, irmãos. Nós temos que agarrar o evangelho ali, as coisas de Deus, e dizer que não há outro caminho, que há duas portas estreitas e a larga, e não tem como nós passar pela porta larga, pela porta estreita de qualquer maneira, irmãos. O mundo lá fora não entende. Então eu e você, como Paulo e Bernabé, nós temos que anunciar as boas novas. Uma certa vez o irmão Júnior estava vindo do serviço, cheguei no terminal, tinha uma moça, não é que falava mal da menina, mas pensa numa moça perturbada, toda cheia de maquiagem, um monte de tatuagem, cabelo 3 cores. E eu fiquei olhando assim, religioso, né? Pensei, meu Deus, se Jesus voltar agora, essa moça não sobe nem que ela catuça. Pensamento meu, religioso. E o Espírito Santo falou no meu coração: não, eu morri por ti, morri por ela também. Vai lá e fala o quanto eu amo ela. Pensa. Eu falei: Senhor, se fosse lá na minha congregação, deixasse comigo, mas aqui eu não vou. Não, aqui eu não vou, porque Paulo e Bernabé não tinha lugar, não tinha hora, não tinha nada disso, irmãos. Ele chegava quando a pessoa estava mais enferma, que o pastor falou na outra quarta-feira, que Paulo e Bernabé, Paulo orou e a pessoa ali, toda enferma, foi curada. Hoje nós temos vergonha, irmãos. Hoje nós entramos no comércio, uma pessoa vem pedir uma oração para nós ficamos tudo sem jeito.
A realidade, irmãos, nós pregamos o evangelho entre quatro paredes, o evangelho não é para ser pregado aqui para nós. Aqui nós já sabemos que o salva, cura, liberta, transforma. Nós precisamos anunciar esse Jesus que está lá na balada, lá no transporte coletivo, que tem palavrão, lá no supermercado, lá onde está aqueles andarinos. Então eu falei para o Espírito Santo, eu não vou porque não tem condições. Não vou, e muita gente. Eu falei, Senhor, mas uma condição. Se tu tirar do meio daquela multidão, que era um ônibus que ela estava esperando e botar lá um pouquinho mais do lado, eu vou. Eu acabei de pensar, a moça sentou no banco. Eu não sei como é que eu cheguei àquela moça, mas comecei a falar do amor de Jesus. Comecei a falar que os salva, os cura, os transforma. E o que me chamou a atenção, de tudo que eu falei para ela quando ela entrou no ônibus, ela abriu o vidro do ônibus e falou assim, moço, Jesus te ama muito. E ali ganhei aqui, irmãos. Como é bom a gente ser amado pelo Jesus. Como é bom quando a gente ouve Jesus falando conosco. Às vezes é meio difícil quando a gente ouve um não de Jesus, mas Jesus também diz não, porque Ele açoita aquele que Ele ama. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Talvez essa passagem, essa leitura, esteja falando conosco. Não seja um crente religioso. Não seja um crente que anda com um crachá, dizendo que tu é tal coisa, isso e aquilo. Não, irmãos. Esse dia eu e minha esposa, a gente foi numa reunião, até comprei um colete tudo verdão assim, quero orar por você e coisa e tal. Irmãos, quantas pessoas que precisam da minha e da tua oração? Não é aquele colete que vai transformar o irmão Júlio no homem super-homem. Não. É eu e você ter intimidade com Deus. É eu e você buscar a presença de Deus. Colete não traz salvação. Gravata não traz humildade. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Talvez você está pensando, eu não queria sair da minha religião, eu não queria sair de onde eu estou. Se você está aqui é porque Deus marcou esse encontro comigo e com você. Assim como marcou com Nicodemos. Nicodemos falou, Jesus falou, Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Às vezes você está todo dia na casa de Deus. Às vezes você está toda a hora dobrando os joelhos, não conhecemos Jesus. Estamos como aquele discípulo falando, quem é esse homem que acabou o vento e o mar? É o homem que pode todas as coisas. É o Deus que tem lutado por mim e por você todos os dias. Isaías 59, primeiro, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa te alcançar, e nem gravado nos seus ouvidos que não possa te salvar. Então o nosso Deus é o mesmo Deus do tempo de Paulo e Bernabé. Não perca a esperança essa noite, busca a presença de Deus. Deixa aquele negócio de religiosidade do lado, irmãos. Busca intimidade com Deus. Mas como é que eu faço, irmão, para buscar intimidade com Deus? A palavra de Deus diz, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o Pai que eu te ouço. Pastor, só que tem muita gente que está fazendo isso, pastor. Entra no quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Mas não é bastante nosso ciente, porque no Apocalipse a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir eu entrarei e serei contigo. Nós temos que abrir a porta do nosso coração, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus do lado e buscar as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado já está pecando, mas nós ficamos perturbados, pastor. Porque o diabo é assim, o diabo não brinca de ser nosso adversário. Todo dia ele vai jogar uma seta na nossa cabeça. Tu viu o que tu fez ontem? Ontem tu errou. Então se tu errou ontem, irmãos, não erra o mesmo erro de ontem, o mesmo erro de hoje. Eu lembro pelo pastor da nossa igreja, um homem muito sábio, que ele dizia que se tiver um buraco no caminho, tu caiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, Deus te perdoa. Mas se tu ficar a semana toda caindo no mesmo buraco, desvia aquele buraco, né, irmãos? Vem para essa rua aqui, essa rua aqui não tem buraco. Vem na presença de Deus, vem buscar a intimidade com Deus. Porque é difícil, irmãos, nós andar na presença de Deus sem ser tentado pelo nosso adversário. Mas Deus conhece todas as coisas. Eu parei aqui no versículo, que eu não lembro mais, no versículo 8. Não, é até os 9, né, pastor? Eu parei no versículo 8. Convida a igreja para ir quarta-feira que vem. Nós vamos tomar o mesmo versículo e capítulo para nós continuar a mesma linha de pensamento, irmãos. Para os irmãos não tiverem dúvida. Irmão Júlio, mas eu fiquei com tal dúvida e tal coisa. Vocês têm o telefone do pastor, o pastor tem o meu. Qualquer dúvida, irmãos, mande mensagem, vamos conversar. Se nós temos que ter intimidade com Deus, por que nós não podemos ter intimidade um com o outro? A palavra de Deus diz no Salmo 133, algo bom que só que os irmãos vivam em união. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos nos comuniquem e nós juntos vamos aprender e crescer para o reino de Deus. Tá vendo, meus irmãos? Convido a igreja a colocar de pé, 9 horas. Com a permissão do pastor, posso orar, pastor? Glória a Deus. Então vamos orar, que nós viemos sair dessa religiosidade e viemos viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus.
Glória a Deus. Feche os olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Senhor. Aqui nós reunimos, Senhor, na tua casa, no teu templo, meu Deus. Faz de nós, Pai, como homem, os homens de Paulo e Bernabé, Senhor. Que nós possamos anunciar o Evangelho, Pai, buscar a tua presença, Pai. Que nós não venhamos olhar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor, porque o nosso alvo é a tua presença, o nosso alvo é o céu, Senhor. Ó Pai, venha abençoar cada um que está aqui essa noite, para que nós todos juntos possamos chegar até o final, Senhor. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, Pai. Porque o único que pode todas as coisas é Ti, Senhor. O único que Deus deu o único Filho, Senhor, para morrer naquela cruz do Calvário, Senhor. Mesmo eu sendo pecador, Senhor, Tu conheces os nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fique conosco, Senhor. Abençoa cada um que está aqui essa noite, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, para hoje, para o Teu nome, Jesus. Amém e amém.